Das narrativas de horror do autor H.P. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, ou Cthulhu, ou Túlio, enfim. Basicamente é a história de um homem que começa a ver vários casos de várias pessoas que afirmam ter tido sonhos bizarros sobre uma criatura com cara de polvo, asas de dragão em um formato meio humanoide. Ele começa a investigar sobre isso. Ele vê também, ele vê, por exemplo, um caso de um cara que ele sonhou com uma escritura muito antiga e nesse sonho ele fez uma barra de argila e desenhou, escreveu lá naquilo que ele leu no sonho, e aí foi desvendar lá uma coisa. Também fez outros casos aí, e o mais notório dos casos que ele foi investigar foi de um cara que foi navegar a uma ilha misteriosa com alguns amigos, e nessa ilha era a ilha onde o Cthulhu mora, né? A cidade do Cthulhu. E lá, meio que as leis da física eram totalmente modificadas, meio que o local onde eles andavam era assim, ó. Aí depois o local foi inclinando assim, só que eles estavam ainda nessa perspectiva horizontal. Tipo, eles estavam andando na vertical, só que parecendo que estava horizontal, porque lá a gravidade, os poderes do Cthulhu mudam a gravidade muito bruscamente de forma muito diferente. E lá, eles meio que encontram um portal onde o Cthulhu nasce, onde o Cthulhu está adormecido. E eles vão lá e o Cthulhu acorda. Bom, na história em si, ele meio que não é descrito de um jeito tão natural, assim, né, de certa forma, como ele é descrito na cultura pop, né, em geral. Aquela coisa que ele é como se fosse quase digamos, um feto do Cthulhu, só que no caso é o Cthulhu mesmo. Mas ele tá no estágio ainda letárgico, não normal dele. No caso ele é escrito como uma criatura verde com gosmas e tal. E no caso o Cthulhu normal não é assim, né? E essas pessoas tentam fugir do Cthulhu, só que não conseguem alguns. Porque se você, só de você olhar pro Cthulhu, você meio que enlouquece e você morre de tanta loucura. E aí, desses três, acho que são três personagens. Desses três, um morre lá, dois conseguem fugir e no barco. E eles conseguem fugir do barco muito epicamente, tá? E depois, né, um dos caras ele só teve um vislumbre do Cthulhu. E ele ficou a viagem inteira rindo do Cthulhu, a viagem toda. E quando chegou lá, onde ele mora, ele estava lá, já estava morto lá. E depois de um tempo, esse outro cara conseguiu fugir e que não foi, e que não viu o Cthulhu, ele também morreu. Dando a entender que só a presença do Cthulhu já é suficiente para matar a pessoa e deixar a pessoa louca. De certa forma. E também só, né, só vendo, se você vê o Cthulhu no sonho também, você já fica louco e já pode morrer. Só de ver ele no sonho. E coisa do tipo. E o Cthulhu é o rei dos pesadelos, mas também ele quer ser o rei dos mares. Mas ele ainda, não, de certa forma não é, né? Porque ele tem uma rivalidade com a criatura Dagon e tudo mais. Esse conto aqui é muito bom, muito épico, muito interessante. Realmente é o meu conto favorito do Lovecraft. Eu acho que é o meu conto favorito de todos, assim que eu já li na minha vida.